Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e mais uma vez eu trago um grande convidado aqui para conversarmos a respeito ou de fundo imobiliário, ou de um FIINFRA, ou de um FIAGRO. Nesse episódio vamos falar sobre o FIINFRA. Eu trago o Caio Palma, nós vamos bater um super papo a respeito do Juro 11. Caio, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da gestora e também aí como funciona o FIINFRA para o pessoal aí conhecer um pouco mais a respeito. André, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Caio, né? Eu sou formado em engenharia, né? Comecei aqui na Esparta em 2018, né, como estagiário, e desde então eu venho fazendo análise de empresas aqui, e nos últimos anos eu venho focado mais em infraestrutura, né? Então eu tenho ajudado ali a tocar a parte dos fundos de infra listado, principalmente. Temos dois hoje, né? O Juro 11 e o CDI 11. Falando um pouco da Esparta, né? A Esparta é uma casa bem antiga, né? Nós temos aí cerca de 30 anos de mercado, temos aí 8 bi sob gestão, sendo que desses 8 bi a maior parte são em fundos de crédito privado, e desses 8 bi temos 1 bi e meio em fundos de infra, né? A gente tem uma estratégia de debêntures incentivadas aberta desde 2017, né? Então tem ali quase 6 anos, né, de histórico nessa estratégia. E aí, em 2021, nós lançamos nosso primeiro fundo, né, listado, o Juro 11, acho que vem performando super bem. E esse ano nós lançamos um novo fundo listado, que é o CDI 11, né? Acho que essa indústria vem desenvolvendo bastante, né? Hoje tem 12 fundos de infraestrutura listados, né? E com vários perfis, né? Tem fundos que fazem originação, tem fundos que têm uma característica mais de girar a carteira, né? E acho que um diferencial aqui da Esparta é que nós operamos muito o mercado, né? A gente não origina ativos aqui dentro, né? Mas nós temos contato com os bancos que originam esses ativos, e nós negociamos muito no mercado secundário. Então, só para ter uma ideia, esse ano nós negociamos aqui dentro cerca de 1 bilhão de debêntures incentivadas, né, que são as debêntures de infraestrutura que estão dentro dos fundos ali de infra, né? Então, a gente está toda hora arbitrando esse mercado, né? Acho que é uma característica diferente da Esparta, para tentar ver onde tem melhor relação de retorno por risco, né? A estratégia do Juro 11, então, é girar um pouco mais a carteira e não segurar tanto aquela debênture, sim aproveitar o momento de mercado e com isso trazer resultado para o fundo, ou não? A estratégia não é só, vamos dizer, girar a carteira, né? A gente monta uma carteira olhando o risco-retorno do mercado como um todo. E caso por exemplo, eu comprei uma debênture e ela valorize muito, né? E eu acho que eu tenho uma outra oportunidade de alocação, eu vendo para alocar em outra, né? A ideia não é girar só por girar, né? Só para meio que fazer o trade, né? Que o pessoal gosta de falar. A ideia aqui é sempre ir mirando uma carteira, otimizando o retorno por risco, né? Então a gente gira quando vê a oportunidade de que esse giro vai agregar valor para os cotistas, né? Então, já que nós começamos a tocar no assunto de estratégia, né, qual que é a tese, então, desse fundo? Né? Você falou um pouquinho da estratégia, se você quiser aprofundar um pouquinho mais a respeito. E também, Caio, o momento atual do Juro 11, né? Uhum. Tá. Basicamente, né, o Juro 11 ele é uma versão mais eficiente dos nossos fundos abertos, né? A gente começou ali com o fundo aberto de debêntures incentivadas em 2017, que é o debêntures incentivadas. A gente tem outro fundo de debêntures incentivadas, que esse primeiro debêntures incentivadas é um fundo CDI, né? Então ele vai perseguir ali o CDI+, né? Tem uma vol baixa e tem um prazo de resgate de 30. Então eu não consigo ter uma carteira ótima, porque eu tenho que estar sempre preocupado com liquidez no fundo aberto, né? Então, quando vem uma chacoalhada de mercado, em geral vem resgates, e eu tenho que ir vendendo minhas posições para pagar resgate, né? Então, não posso ter uma carteira concentrada. Então, o fundo aberto, ele tem uma composição de carteira que ele tem mais de 100 emissoras na carteira. Ele não vai ter uma posição muito grande, ele não vai ter uma posição ilíquida, né? E aí depois a gente lançou o debêntures incentivadas à inflação, né? Que é um fundo que segue o IMAB5, né? O IMAB5 é ali o índice de NTNBs, né, títulos públicos indexados à inflação até 5 anos. Nós entendemos que esse índice é muito difícil superar, né, esse índice entrega ali CDI +2 ao longo do tempo, com uma vol ali entre 2% e 3%, então é um índice que
entrega um retorno muito bom ao longo do tempo, né? E o juro 11 ele é uma versão mais eficiente do debêntures incentivados à inflação. Então, por ser um fundo fechado, né, com a característica do FIINFRA, ele é um fundo ali que os investidores não pedem resgate, né? Se eles quiserem liquidar a posição, basta ele vender na bolsa, né? E acho que um ponto interessante de ressaltar é que o juro 11, tanto o juro 11 quanto o CDI 11, eles têm negociado muito bem na bolsa, né? O juro 11 tem negociado ali entre 2 a 2,5 milhões por dia, né? Então é um volume muito bom. E aí, falando o fundo é fechado, então ele não toma resgate, então eu posso ter uma carteira ótima. Então eu posso tomar mais risco de liquidez, eu posso concentrar em uma oportunidade que eu acho interessante. Então o juro 11 ele teve posição de 5%, pode ter uma posição de 10%, né? E basicamente é essa a vantagem. Então, enquanto o nosso fundo aberto ele mira ali em uma B5 mais meio, o juro 11 ele mira em uma B5 mais 2. E, na verdade, ele tem conseguido entregar até mais que isso, né, ao longo do tempo, porque a gente está toda hora tentando girar a carteira para conseguir ganhos ali na cota, né? Ou seja, superar esse benchmark, né? Exato. E qual que é o momento atual dele? Então, acho que dá para falar um pouco desde o meio do ano passado, né? O mercado de debêntures incentivadas ele veio sofrendo desde o meio do ano passado, né? O pessoal acha que começou esse ano, né? Mas desde o momento do ano passado que veio a deflação, né? As debêntures incentivadas, como elas são indexadas a IPCA em sua maioria, acabou que ficou menos atrativo para os investidores comprarem. Então começou os investidores, e muita pessoa física negocia debêntures incentivadas, né? Começou a ter um fluxo de venda das debêntures incentivadas, e aí, como consequência, os fundos de debêntures incentivadas começaram a sofrer em rentabilidade, e aí gera um efeito cascata, né? Então, desde o meio do ano passado, a gente via os spreads das debêntures incentivadas abrindo, né? O que é isso? Que basicamente as debêntures desvalorizando, né? E aí, tanto que no ano passado o juro 11 fez 3 emissões, né? E 2 delas foram logo depois que começou a abertura dos spreads. Então, ele fez uma emissão ali em outubro e uma emissão em dezembro, né? E que a gente conseguiu aproveitar bem esse começo de abertura dos spreads. E aí, só que aí, putz, a gente já achava que estava num patamar bom de spread em dezembro do ano passado, e veio janeiro desse ano, veio ali o evento da Americanas, aí veio o Light, que piorou muito o mercado, né? Então, ali os spreads que já estavam no nível acima da média histórica, eles ficaram ainda mais acima, né? Então, quase chegou no nível da pandemia, os spreads das debêntures incentivadas, né? E aí, acho que foi um momento interessante porque se olhasse a cota patrimonial do fundo, né, que reflete essas variações de preço, ela sofreu naquele momento, porque não tem como você fugir dessa marcação nesse momento, né? Mas a gente conseguiu aproveitar muito bem esse momento. Ali em fevereiro, março, abril, a gente aproveitou para comprar várias debêntures que eu nunca imaginei que ia ter em carteira, né? Então a gente comprou um monte de debenture AAA com uma duration mais longa, né? Duration basicamente é o prazo médio das debêntures, né? E quanto maior a duration e maior o ganho potencial também daquela debenture, né? Então a gente comprou várias dessas debêntures incentivadas AAA naquele momento com maior duration, alongou a duration do fundo para o máximo que ele já foi. Só para ter uma ideia ali, na virada do ano, a duration do juro 11 estava abaixo de 5 e a gente chegou no pico de 6 de duration ali em abril. E foi um movimento muito bem acertado, né? Tanto que ele fez muita propaganda para vender debêntures incentivadas naquele momento, e na verdade estava todo mundo vendendo, né? Porque era logo depois do estresse de Americanas, teve Light também, que era um emissor grande, né, de debêntures incentivadas. Então todos os fundos vendendo, ninguém estava querendo comprar, e o juro 11 foi lá, como a gente tinha caixa da emissão e tinha algumas posições que a gente conseguiu vender para comprar essas outras debêntures, foi um momento muito oportuno para o fundo. Tanto que a gente conseguiu recuperar muito bem o resultado, até mais do que a gente perdeu naquele primeiro momento, né? Então, e aí agora, voltando para agora, né? De abril até agora, esses spreads vêm diminuindo consistentemente, né? Tanto que, e agora a gente está vendo uma demanda enorme por debêntures incentivadas, né? Tanto que a gente teve aí, não sei se vocês acompanham, né? Mas a gente teve aí 2 emissões de muito sucesso, né? A Águas do Rio, né, que foi uma emissão ali de mais de 5 bilhões de reais, e agora a emissão da Eletrobras, né, uma emissão a debêntures incentivadas foi 4 bilhões de reais, e teve mais demanda que isso nessas 2 emissões. Então, enquanto em abril
ninguém queria comprar debêntures incentivadas, só o Juro 11 estava comprando, né? Agora todo mundo quer comprar debêntures incentivadas. Então, o que nós estamos fazendo agora? A gente está movimentando a carteira. Por quê? Putz, o que eu comprei lá atrás, a gente, por exemplo, o Juro 11 comprou debênture da Eletrobras acima de 180 pontos. Né? Na época era próximo a IPCA mais 8. Aí a gente vendeu no mês passado abaixo de IPCA mais 6. Né? Então teve uma compressão ali na taxa de 200 pontos. Né? Então agora, nesse preço, né, com próximo a 100 pontos de spread, né, de crédito, eu prefiro vender a Eletrobras e comprar outra oportunidade. Né? Então, porque eu não vejo mais um ganho tão grande nessas debêntures AAA quanto eu via em março e em abril. Né? Em março e abril a gente via essas debêntures AAA, você via uma debênture incentivada negociando no mesmo preço de uma debênture normal, sendo que a debênture incentivada tem um incentivo, então estava mega desarbitrado. Agora, nós entendemos que essas debêntures AAA estão mais arbitradas, e o Juro 11 tem buscado oportunidades numa escala ali de risco um pouco maior, né? Não é um risco ainda aceitável, né? Não é que a gente está comprando aqui high yield. Acho que o setor de infraestrutura é um setor muito resiliente, né? São setores que têm regulações boas, tem previsibilidade de receita, tem receita corrigida por inflação e que é casado com a dívida, né? Então, o risco de crédito do setor de infraestrutura esse ano não mudou nada, né? A única coisa que mudou foi a percepção dos investidores no momento, que agora está voltando, né? Então, a gente vê algumas desarbitragens em outros setores, né? Você pega um setor de telecom, tem algumas oportunidades, né, de debêntures que não voltaram. A gente acompanha o spread das debêntures de todas as debêntures que estão no mercado, né? Todas, né? E a gente separa por setor, separa por risco, né? E separa por duration e vai acompanhando, né? E sempre quando tem alguma desarbitragem, tenta entrar para capturar esse ganho, né? Quando converge, aí não tem muito mais ganho, né? Então eu vou tentar avaliar uma outra oportunidade melhor do que eu vendi, né? Então é isso que a gente tem feito, tanto que depois eu vou mostrar o Power BI, vai ficar bem claro isso, né? A gente tem aumentado algumas coisas que não fecharam ainda para vender outras que, na nossa visão, o grosso do movimento já foi. 3 pontos aqui, então, Caio, para a gente conversar a respeito. Primeiro, que vocês remaram contra a maré, né, em relação às debêntures. Esse acho que é o primeiro ponto aí de destaque, né, no que você comentou. Segundo ponto, que leva um pouco de dúvida para o pessoal em relação ao patrimônio, como é que é esse cálculo nos fundos de infraestrutura, porque nos FIAGROS e até mesmo nos fundos imobiliários é mais fácil. Como é que é feito isso no FIINFRA? Eu sei que tem aí a marcação a mercado por conta das debêntures, né? Então gostaria que você explicasse um pouquinho esse movimento e como é que isso funciona, para o pessoal aprender um pouquinho mais a respeito e poder estar observando melhor. Tá bom. Vou falar então da cota patrimonial primeiro, tá? Uhum. Então a cota patrimonial dos fundos de infra, porque o fundo de infra ele segue a 555, né? Então que é a regulação dos fundos abertos ali, né? De modo geral. E a cota dele é diária. E por que é interessante isso, né? Porque você pega as debêntures incentivadas, por exemplo, que tem na carteira do Juro 11, a maioria delas negocia todo dia, né? E a liquidez, muitos investidores comentam, o mercado de crédito tem pouca liquidez, mas essa liquidez vem aumentando muito, né? Comparando com 2019, que foi o primeiro momento onde teve uma chacoalhada ali nos fundos de crédito, né? Nos últimos anos, agora a gente vê uma liquidez bem maior, né? Tanto que no nosso relatório, nas nossas cartas aqui da Sparta, a gente mostra que a liquidez esse ano foi muito maior do que foi na última crise, né? Então, se pegar a carteira do Juro 11, todo dia a maior parte dela sai negócio, ou tem preço firme, né, nos calls, né, que outros players estão dando preço para essas debêntures, né, não é só a Sparta que está dando preço para essas debêntures. Então, basicamente, quando você tem essa negociação, você tem a marcação a valor justo da sua carteira, né, todo dia. Né? Então, se pegar... E isso é interessante, né, porque no nosso caso aqui, o critério que nós usamos para pagamento de rendimento é um critério contábil, né? Então, a nossa cota começou em 100. O que está acima de 100 é lucro, né? Porque se minha cota está refletindo o valor justo da carteira, então o que está acima de 100 é lucro que o fundo teve. Se foi abaixo de 100, eu não tenho lucro.
Então, se for abaixo de 100, se eu estou pagando rendimento, não é lucro, né? Então, seria amortização. Então, o Juro 11 ele segue essa regra da base 100. Tanto que esse ano teve um momento que a cota ficou abaixo de 100, a gente não pagou dividendo no mês. Agora, recuperou muito no resultado. Tanto que a gente pagou 1,75 no mês passado e a cota patrimonial ainda está 103,72. Então, ainda 3,72 de lucro acumulado que eu posso distribuir ao longo do tempo. Óbvio que cada fundo de infra tem sua regra que pode ser tanto definida pelo gestor quanto definida pelo administrador, e não tem certo e errado, né? Tem cara que faz por regime de caixa, tem gestor que prefere contabilizar pelo accrual, né? Ou seja, ele fixa o IPCA mais a taxa da carteira dele todo dia ao longo do mês e paga o dividendo referente a isso. Então, não tem certo e errado, né? Mas nós entendemos que a cota base 100 fica mais fácil para o investidor entender, é justo, né? Porque você está pagando ali um rendimento que de fato foi lucro, né? E acredito que é isso. Bem interessante. E até é legal você, acho que você pontuar um pouquinho mais, porque qual que é o regime contábil, né? Porque as pessoas, meu Deus, o que é isso? Agora eu vou ter que ficar vendo a contabilidade também? Não, o gestor está fazendo isso por vocês. Uhum. Mas como é que funciona isso, né? Porque o que acontece? Por que eu perguntei essa questão patrimonial, Caio? Porque os investidores, eles estão acostumados com o fundo imobiliário. Uhum. E o Fiagro ele é muito similar a ele. E o FIINFRA é um pouquinho diferente, é um primo um pouco diferente. É parecido, mas é diferente, né? Então, por isso que eu perguntei. E eu queria também que você comentasse a respeito das debêntures, né? Fala-se debênture incentivada, debênture incentivada. E o pessoal acaba não... Mas o que é essa debênture incentivada? Qual é o incentivo? Por que se escolheu ela, né? Uhum. Para compor uma carteira? Eu acho que a diferença ali do critério contábil para o fundo imobiliário para o FIINFRA, basicamente, o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar 95% do lucro caixa, né? Enquanto o FIINFRA não é obrigado a pagar nada, né? Se o FIINFRA não quisesse pagar rendimento, ele não pagaria, né? Mas, então, no caso, nós entendemos que por nossa carteira ser líquida e toda hora a gente está avaliando o mercado, está vendendo alguma coisa, está comprando alguma coisa, e tem o caixa ali, não faz muito sentido usar o regime de caixa, né? Então, para o nosso caso, né? Então, nós adotamos esse critério contábil, né, de regime de competência, né? Então, tudo que está acima de R$100, que a cota base é lucro, e eu posso distribuir, né? E acho que uma diferença relevante também dos fundos de infra para os fundos imobiliários é que o fundo de infra ele é isento tanto para rendimento quanto para ganho de capital. Então, muito investidor pergunta, então quer dizer que você vai distribuir tudo que está acima de 100. Então, a cota está 104, você vai pagar R$4. Por que você não pagou R$4? A gente fala, o ganho de capital é isento, né? Então, a cota de mercado, se for ver hoje, ela está acima da cota patrimonial. Então, se você acha que você quer esses R$4, você pode vender uma parcela dessa cota que vai ser isento do mesmo jeito, né? Da mesma forma que alguns gestores optam por realizar amortizações no fundo, porque eles têm um critério contábil diferente do nosso, né? E é isento também. Então, tudo é isento no fundo de infra, que é uma maravilha, né? Então, acho que linkando com as eventos incentivadas, né? Por que você tem? Porque você tem uma isenção nesse instrumento, né? Basicamente, as eventos incentivadas, elas vêm de uma lei, né? Que é a Lei 2431, né? Então, e ela abrange alguns setores, né, de infraestrutura. Você precisa ter um projeto de infraestrutura, você precisa ter um lastro em investimento para conseguir realizar a emissão de debêntures incentivadas. Não é que simplesmente um cara tem um PowerPoint e vai conseguir fazer uma emissão de debêntures incentivadas, né? Ele tem que ter ali um projeto concreto, ou tem que ter realizado um CAPEX para realizar essa emissão de debêntures incentivadas, né? E eu acho que o ponto é por que existe esse incentivo? Porque tem um déficit enorme de infraestrutura do Brasil. E a gente vê, assim, tem evoluído nos últimos anos, tanto que, se for olhar 5 anos atrás, o mercado de bens incentivados era só o setor elétrico, né? Porque não existia o que tem hoje de oportunidade, né? Hoje você vê empresas de saneamento fazendo emissão enorme, por quê? Porque teve leilão, teve vários leilões de PPP, leilão da SEDAI, né? Você está tendo leilão de rodovias agora, você tem portos também realizando emissão incentivada, você teve venda de ativos
por exemplo, de óleo e gás da Petrobras para outras empresas, e essas empresas estão fazendo investimento nesses campos, que necessita de capital, e eles fazem emissão de debêntures incentivadas também. Você vê, todo ano tem leilão de transmissão de dezenas de bilhões, e se você for olhar as projeções, você tem projeções de CAPEX de centenas de bilhões ao longo da próxima década, né? Fora o déficit de saneamento também. Se for somar todo o investimento para os próximos 10 anos necessário para o Brasil minimamente crescer um pouco o investimento em infraestrutura, né, só para suprir o déficit que tem hoje, na casa de centenas de bilhões, né? Então, por isso que você tem incentivo, né, para você ter um incentivo a mais para realizar esses investimentos, né, para o empreendedor ele conseguir realizar a emissão de debêntures incentivadas com um custo atrativo para que ele consiga realizar um investimento que, no fim das contas, infraestrutura beneficia a sociedade, né? O cara está investindo ali em saneamento, ele vai ter ali um aspecto social importante para frente, né? Exatamente. Ou seja, né, suprir uma lacuna, né, do que o país precisa, né, para minimamente ser atrativo e com isso aí a economia crescer, né, Caio? Exato. E agora falando perspectivas para esse tipo de fundo, do mercado em geral, não somente do Juro 11, Caio, e do seu outro fundo aí de infraestrutura. Se quiser também dar uma palhinha a respeito dele, podemos falar também, não tem problema não. Vou falar primeiro do mercado, então depois eu falo um pouco sobre o CDI 11, né? Uhum. Então, acho que o mercado vem crescendo, né? Como falei, hoje tem 12 fundos, né? Ainda é pequeno, sendo que desses 12 fundos, 2 são da Sparta, né? Então, não é que tem uma gama de fundos muito grande. A gente vê que tem alguns fundos que ainda não são listados, mas têm intenção de listar, de outras gestoras. A gente tem um relacionamento com outras gestoras também, e tem provocado, né, para outras gestoras constituírem um fundo de infraestrutura, e a gente vê que existe, sim, algumas gestoras já pensam em começar o produto, né, e também a gente vê que tá começando a voltar as emissões de debêntures incentivadas, porque tem que acompanhar a oferta com a demanda, né. Então, se for ver hoje, o mercado de debêntures incentivadas tem 200 bilhões de debêntures incentivadas de estoque, né, sendo que até saiu a reportagem essa semana, né, que a emissão de debêntures incentivadas esse ano já soma 20 bilhões, né, e que tem potencial de chegar a 40, 50 bilhões esse ano. Então, com o aumento das emissões de debêntures incentivadas, naturalmente, quem pode comprar esses ativos podem ser outras gestoras ou a gente também crescendo os fundos, né? E acho que é um mercado que tem muito espaço para crescer, né? Hoje, por exemplo, nossos fundos aqui de debêntures incentivadas, a gente tem, somando os fundos abertos com os fundos listados, tem ali próximo a 1,5 bi de debêntures incentivadas, né? Sendo que o mercado é de 200 bi. Então, só aqui na Sparta já tem um potencial de aumento, né? E se esse estoque aumenta ao longo do tempo, aí sim, esse mercado vai crescendo junto, né? Então, acho que tem muita oportunidade de novas emissões, de novos projetos para frente, e acredito que ao longo do tempo, muita gestora tem fundo de debêntures incentivados aberto. Imagino que ao longo do tempo elas vão fazer também um fundo fechado, porque o fundo fechado é o sonho, né, do gestor, porque você não tem que pagar o resgate e você consegue trabalhar da melhor forma nesse fundo, né? Exatamente, não tem que ficar tão ali olhando, né, meu Deus, vai ter um resgate aqui, não. Você pode realmente cuidar do portfólio, cuidar dos ativos, né, escolher os melhores, ir contra a maré, como vocês foram, justamente porque vocês têm tempo para avaliar, para analisar, para observar e com isso trazer resultado, né, Caio? Pois é. Seu desafio, na verdade, é entregar o melhor resultado para o investidor, né? E é isso, né? E você vai entregar isso daí via o rendimento, no fim, via a valorização da cota, né? Tendo uma liquidez atrativa, acho que também o ponto que nós ressaltamos muito é a comunicação. A gente tem tentado bater bastante nisso, faz várias lives, como essa aqui, tem ali no nosso site com bastante informação, tem também feito um trabalho ali com as redes sociais, não sei, o pessoal deve conhecer a Glenda, né? Tá toda hora falando meio que sobre os fundos de infra para tentar educar o pessoal. E aí, acho que falando um pouco sobre o CDI 11, né? Basicamente, o Juro 11, ele começou ali, ele é um fundo em inflação, né? Ele é um fundo em uma B5. E no meio do ano passado, não sei se o pessoal lembra, né? Mas teve um momento em que
teve uma canetada para a inflação, né? E teve um momento que a expectativa era ter deflação, que teve, né? E naquele momento, juntou todo mundo aqui no comitê, a gente avaliou, fez a conta. O que vai render mais, o CDI ou o IMAB5, dado que vai ter deflação? E na nossa visão, o CDI ia ganhar do IMAB5 com uma certa relevância, né? Então, naquele momento, a gente optou por trocar a carteira do Juro 11 de IMAB5 para CDI, momentaneamente, porque era um momento excepcional, né? Não é toda hora que você tem uma canetada na inflação e você vai ter uma deflação, né? E isso daí foi muito bom, tanto que gerou um resultado para o fundo próximo a 2%, né? E aí, logo depois daquele momento em que o Juro 11 ficou por um período em CDI+, alguns investidores vieram perguntar, pô, você não pensa em fazer um fundo listado CDI+, né? E, pô, a gente já tem a estratégia aqui dentro aberta, e ele pensou, acho que faz sentido. E aí, desde o final do ano passado, nós pensamos, já estava vamos dizer, preparando a documentação, né, preparando a oferta para começar esse fundo. Começou com seed money da Sparta e de alguns parceiros, né, e aí acabou que atrasou um pouco, e nós começamos em fevereiro, então a gente começou no melhor momento para comprar a dívida incentivada dos últimos anos, né, esse fundo, o CDI 11, e aí qual que é a diferença do CDI 11 para o Juro 11? Né? Primeira, o CDI 11 é CDI, né? Então ele vai ter uma volatilidade na cota patrimonial menor do que o Juro 11, né? Então vai variar todo dia bem menos, né? Ele vai seguindo o CDI com pouca variação, né? A meta dele é CDI mais 2, isento, né, de R, e um diferencial também do CDI 11 com relação ao Juro 11 é que ele pode alavancar, né? Então, na época, quando a gente fez o Juro 11, ele acabou não colocando isso no regulamento, né? Mas o CDI 11 a gente entendeu, a gente começou a testar a alavancagem ali nos últimos anos, tem aparecido novos players realizando esse tipo de operação, então a gente colocou esse regulamento. Óbvio que a ideia não é o fundo rodar sempre alavancado, a ideia é alavancar em momentos oportunos, e essa é a diferença, né? Mas o perfil a gestão é a mesma, né? O perfil de carteira hoje está diferente, mas por quê? Porque você tem um período de enquadramento, né, para os fundos também. Então, para cada nova oferta, você tem um período em que você precisa comprar um volume de debêntures incentivadas, né? Então, não sei se o pessoal sabe, né, mas para cada oferta, por exemplo, você tem que, em 6 meses, você tem que alocar 2/3 do fundo de debêntures incentivadas. Depois de 2 anos, você tem que estar em 85%. Então, o Juro 11 tem uma parcela dele que ele tem que estar alocado em debêntures incentivadas, né? Enquanto que o CDI 11 não, porque ele começou esse ano, né? Então, acaba que a carteira não é tão parecida esse ano, mas ela tem características parecidas, né? E tem nomes que são em comum, né? Tudo que é aprovado aqui dentro da Sparta é aprovado para todos os fundos, né? E nós acreditamos que ao longo do tempo, na medida que os fundos, o Juro 11 e o CDI 11 forem crescendo, né, a carteira deve ficar mais próxima, né? O que muda o que vai se diferenciar é o indexador, né? O benchmark dele, né? E aí um negócio interessante também do CDI 11 com relação ao Juro 11, né, é que a nossa ideia é pagar no mínimo o CDI todo mês, por isso que do nome, né? Então, desde o início a gente estava pagando ali o CDI, e no final do semestre a gente faz uma avaliação para ver quanto de reserva acumulada tem e paga um dividendo extraordinário, né, se tiver uma reserva adequada. Tanto que o CDI 11 pagou ali uns dividendos gordos ali no semestre, né? E agora voltou a pagar o CDI. E aí, no final do ano, nós vamos avaliar de novo a reserva e pode ser que tenha uma reserva, uma distribuição extraordinária, né? Por falar em distribuição, você falou algo muito interessante. Por exemplo, vamos supor que o Juro 11 esteja a R$104 ali. Aí o investidor ele fala, né? Por que vocês não distribuem esses R$4 que ali seria o ágio ali dele, né? Qual que é a política de vocês em relação a essa distribuição? Uhum. Então, a gente está toda hora avaliando duas coisas, né? A reserva que o fundo tem e o quanto de resultado eu espero entregar, né? Porque também não adianta nada eu pagar R$4 agora, chega no mês que vem o fundo toma 1% para trás e eu pago R$0. Acho que isso não é do interesse de nenhum investidor, né? Porque acaba que quando você não paga um rendimento, gera um estresse, né? Porque muitos investidores compram a cota esperando o rendimento.
né? Então, a nossa ideia é manter uma previsibilidade. Então, a nossa ideia é sempre manter pelo menos uma reserva, né? Acabou que, se for ver no ano passado, a gente sempre manteve essa reserva, e aí no final do ano a gente quase zerou essa reserva, e aí veio o evento de Americanas e Light e acabou que a cota ficou abaixo de 100. Mas a nossa ideia é sempre manter a reserva. E se a reserva está alta, por exemplo, a nossa reserva hoje está quase R$ 4. Então eu posso pagar uma distribuição extraordinária com relação ao resultado que eu estou entregando. Mas depende muito, né? Se o meu mês, por exemplo, se o mês, esse mês vem um pouco mais fraco, eu posso fazer uma distribuição menor. Se o mês vem forte e eu tenho uma reserva acumulada forte, eu posso pagar exatamente o resultado do mês, né? Então, se pegar um exemplo, por exemplo, no mês passado, a cota patrimonial, se eu não me engano, deu 1,40%. Deu mais ou menos isso. E nós pagamos 1,75%. Por quê? A gente pagou acima do que deu de resultado, porque tinha uma reserva acumulada muito grande, né? E nós temos ressaltado isso nos relatórios, né? Todo mundo que... não tem muita surpresa, né? Se lê o relatório, vai ter uma ideia da nossa cabeça para dividendo, vai ter uma ideia do que nós estamos pensando de mercado. A gente faz um relatório que é bem pensado aqui dentro, né? Que a gente sempre coloca algum tema novo, fala sobre a carteira, fala de perspectiva de mercado e fala de dividendo, né? Então, basta ler o relatório que dá para entender certinho a nossa cabeça para frente para dividendo. Mas é algo que não dá para cravar, né? Porque no mercado muda, as taxas mudam, né? A reserva muda, então não dá para cravar, eu vou pagar R$ 1 todo mês para sempre, né? Acho que varia muito do momento do mercado e do resultado do fundo. Mas acho que um ponto para ressaltar ao longo do tempo, o rendimento do investidor, que ele vai receber via rendimento, vai ser igual ao retorno da cota patrimonial, né? Ao longo do tempo vai ser isso, né? Esse é o ponto que, né, digamos assim, é uma marca, né? Exato. E o período que vocês escolhem, vocês fazem a cada 6 meses essa revisão, igual acontece com os fundos imobiliários? Isso é algo regulatório ou não? Cada fundo tem ele determina no regulamento como é que vai ser feito isso? Não é algo regulatório. O que nós fazemos é o resultado histórico, né? Então, a cota começou em 100, a primeira emissão. Tudo que está acima de R$ 100, basicamente, é lucro, né? Então, o resultado histórico, descontado os dividendos que eu já paguei, né? Estão ali dentro da cota patrimonial, né? Beleza, tranquilo. E qual é a perspectiva do futuro, né? Nós falamos da tese, da estratégia, o comparativo com o irmão mais novo do FIINFRA, se posso assim dizer, o mercado como um todo, né? Como é que é feita a questão patrimonial também, mas qual é a perspectiva que você tem para esse fundo? Antes da gente entrar no portfólio propriamente dito, como que você está vendo o mercado? Tá. O mercado está bem demandado, né? E dá para ver isso na própria cota de mercado do Juro 11, né? A cota do mercado do Juro 11 hoje está com ágio. A carteira dele hoje está com uma carteira em torno de IPCA mais 7,40, né? Então é uma taxa atrativa, né? Uma taxa livre de imposto. É muito difícil você conseguir um investimento com o nível de risco que o FIINFRA tem, né? Que é um risco baixo, né? De crédito, com esse nível de retorno, né? Quando você faz as contas, levando em conta isso, porque muitos investidores olham, IPCA mais 7,40, né? Não parece muito, mas quando você coloca a isenção, faz uma diferença absurda, né? Então, acredito que as perspectivas são boas, o nível de juros ainda está alto, né? Então, isso daí beneficia as taxas do fundo, e você tem uma perspectiva de queda de juros, né? E muito investidor pergunta, mas com a queda de juros o rendimento vai cair? Na verdade não, né? Porque quanto mais cai os juros, mais a curva de juros vai cair e os ativos da carteira vão performar bem, né? Porque na verdade você tem a duration do IMAB5, o IMAB5, a gente fez até um relatório falando disso, o IMAB5 ele performa bem quando os juros caem, né? Então, muito provavelmente, o IMAB5 vai dar um retorno maior do que o CDI nos próximos anos, né, por conta dessa queda de juros. Então, você tem um panorama macro a favor, você tem as incentivadas com spread ainda atrativos e que
A gente acha que os AAA já estão no nível justo, mas tem outros ativos que ainda estão como oportunidade, né? E você tem o nível de juros alto que vai contribuir para um retorno maior para frente, né? Então acho que é um momento bem atrativo para investir em debêntures incentivadas ainda, né? Era melhor ter comprado em março e abril, mas agora ainda tá bom. Ainda tem bons ativos aí no mercado, né? Mas aproveitem. Que não é sempre, né? Se você for olhar, por exemplo, em 2019, essas taxas estavam muito mais baixas, né? Hoje a NTNB já tá aí acima de 5, né? Beirando 6, entre 5 e 6, então é um nível de juro real alto. Quando você bota isso mais o spread, mais a gestão ativa, né? O juro 11 ele entregou em uma B5 mais 10 desde o início, desde dezembro de 21. Então ele tem entregado bem mais que uma B5, né? A gente até brinca, né? Never bet against uma B5, né? Uma B5 é muito difícil de superar, né? E aí você pega e poucos fundos superam uma B5. O juro 11 tem superado uma B5, então é um investimento muito bom. Assim, acho que é uma parcela relevante da carteira de todo mundo aqui na Esparta. Ou seja, o foco aí é bater ele, porque, parafraseando Warren Buffett, nunca vá contra o MV5, né? Maravilha. Caio, e agora acho que a gente pode falar mais a fundo do portfólio, mostrar também um relatório para o pessoal. O que você acha? Tá bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Basicamente, esse daqui é o Power BI do Juro 11, né, um relatório iterativo. A gente coloca aqui as principais informações do fundo ao longo do tempo, né? Então você vê aqui a rentabilidade que eu comentei desde o início, né, da cota patrimonial, a distribuição de dividendos, o volume negociado, né, ali na média em torno quase de 2 milhões por dia. Aqui a gente coloca uma aba de cotistas também, o ágil, o deságil. Falando um pouco da carteira, né? Você vê que é uma carteira bem diversificada, né? Ela tem uma concentração maior do que nossos fundos abertos, mas ela é diversificada tanto a nível de emissora, hoje tem cerca ali de 35 emissores, né? Grupos de risco, sendo que são quase 50 debêntures, né? E 50 debêntures, 35 grupos de risco. Você vê que tem uma diversificação setorial, né? Você tem aqui uma parte grande ainda de setor elétrico, mas a gente tem saneamento, tem telecom, tem rodovia, tem óleo e gás, tem portos. Você vê que o risco de crédito é bom, né, da carteira ali. Esse daqui é o risco que as agências dão para cada emissor, né? E você vê que está rodando ali em torno do duplo A. Qualquer coisa você pode perguntar, viu, André? Pode deixar. Aí, essa aba aqui que eu mais gosto, né? O histórico de alocação do fundo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. MSG, por exemplo. Você vê que a gente tem posição nessa debenture desde o início do fundo. Só que a percentual dela na carteira foi variando, né? E foi variando por quê? Em função dos preços, né? E você vê aqui, por exemplo, essa debenture aqui negociava ali entre 130, 150 pontos, né? E ela chegou aqui em fevereiro e março em 2,3. E você vê que nesse momento foi o momento que a gente teve a maior posição do fundo nessa debenture, né? E por quê, né? Porque, e por que ela ainda está com uma maior posição do fundo? Porque é uma debenture de uma linha de transmissão, né? Operacional, é a linha de transmissão da Copel e da Eletrobras, né? Então, nós entendemos que o risco de crédito é baixo e teve um estresse no mercado por conta de eventos não relacionados a essa empresa, né? Por conta de eventos de mercado. Então, a gente aumentou para 9% de posição com um spread alto. E você vê que a duration aqui é longa, né? Na média ali de 8 anos de duration. Então, você vê que agora esse spread foi de 230 para 130 pontos. Ou seja, a gente conseguiu ganhar 100 pontos vezes a duration. Então, ganhou 8% em um período de meses, né? Aumentando essa posição aqui. E aí você pega outras também, que nós zeramos já. Eletrobras foi uma que nunca teve no fundo até esse ano. Esse ano veio a liquidação de debêntures. Nós compramos cerca de 3% do fundo da Eletrobras. Como eu tinha falado, estava 180 pontos, né? E nós vendemos ali em agosto por menos do que 1%, né? Então teve um fechamento ali de quase 100 pontos também na taxa, com uma duration de 5 anos, né? Então
é isso que a gente está toda hora fazendo, né? Se for ver aqui, você consegue ver várias debêntures aqui. Vou pegar um exemplo aqui também, GNA. Você vê que a gente estava ali com 2% até esse ano, o spread abriu para quase 300 pontos, a gente aumentou, dobrou quase a posição, né? E agora esse spread vem diminuindo. E isso vem com você pegar cada um dos gráficos aqui, a maioria deles está acontecendo a mesma coisa, né? Ou seja, aproveitou-se a oportunidade ali e agora, né, faz um acompanhamento, e caso não se mostre mais tão interessante como naquele momento que vocês entraram, vocês aí partem para buscar outros e aí com isso alocarem na carteira. Exato. Aí, por exemplo, Equatorial. Equatorial foi uma posição que durou 2 meses na carteira, porque foi muito rápido, né? A gente comprou, o spread já diminuiu muito rápido, valorizou muito rápido a debênture, né? E a gente aproveitou para vender e comprar outra, né? E aí você vê, por exemplo, a Eco Rodovias foi uma que a gente aumentou ao longo do tempo. Ao longo desse ano, você vê que o spread conseguiu aumentar no spread bom, agora esse spread fechou bem. Eventualmente eu posso vender um pouco dessa debênture se eu encontro outra oportunidade, né? E é muito disso, assim, do que nós fazemos, né? A gente tem, e eu acho que um ponto interessante de ressaltar da Sparta também é que nós temos uma equipe de analista grande, né? Nós temos aqui cerca de 11 analistas, né? Então, cada analista cobre um pool de setores, então dá para ter um acompanhamento de muitas empresas, né? Então, é por isso que a gente consegue acompanhar, monitorar, né? E operar várias debêntures de vários setores, né? E dá confiança também, né? Porque se a debênture começa a desvalorizar e você não sabe por quê, em geral você pode ter um receio de aumentar a posição, porque se você não tiver convicção de que o fundamento da empresa continua bom, você não vai aumentar, né? Então, acho que ter uma equipe de análise robusta faz diferença, né? Então, tudo que a gente aumentou aqui, a gente tinha um certo grau de convicção de que o fundamento da empresa não tinha mudado. O que mudou foi o mercado, né? E aí, outra aba... Ou seja, as coisas estavam lá de acordo, mas foi uma oscilação ali do mercado, com algum ruído ali que aconteceu, mas que não fez perder os fundamentos daquela debênture e por isso vocês continuaram. Exato. E acho que essa aba aqui também é legal, que mostra ali uma certa descrição, né, do ativo. Aqui não está mostrando também, deixa eu ver, parou de funcionar, mas a ideia aqui é mostrar uma localização, né, do projeto, né, da empresa. Mas aqui não, acho que parou de funcionar, vou ver com o pessoal depois. Aqui mostra o histórico de alocação do fundo, então você vê, isso é algo interessante também. O spread da carteira do Giro 11 sempre rodou nesse patamar aqui, entre 200, 180 pontos. Aqui foi para 150, aqui você viu que foi para 250 em abril, por conta da abertura, né, dos spreads e por conta das compras que ele estava fazendo. A gente foi para o máximo de alocação que o fundo já teve, né? E você vê que desde abril esse spread vem diminuindo, né? E aí agora em agosto estabilizou. E você vê também a duration, né? Como eu tinha comentado com você, em dezembro a duration estava abaixo de 5. A gente foi aumentando a duration para o máximo que o fundo já teve por conta das oportunidades de alongar a duration. Agora nós estamos diminuindo a duration, porque não tem mais oportunidade de alongar a duration como tinha no passado, né? E aqui, essa aba de rentabilidade acho que ressalta bem o ganho da gestão da carteira, né? Porque você vê, se eu carregasse uma carteira que sem mexer nada na carteira nunca, eu teria esse retorno aqui. Teria o IMAB5, que foi bem, e teria o retorno do carrego, 3,4. Esse retorno aqui, 6,4, foi o retorno por conta dessa alocação da carteira ao longo do tempo, por conta de eu ter vendido uma debênture e comprado outra, e ficar fazendo isso ao longo do tempo agrega valor, né, para o investidor. Então, esse daqui foi de onde veio a maior fonte de retorno adicional do fundo, e essa alocação dinâmica de 1,6 é por conta da alocação no ano passado do fundo, que nós trocamos o indexador de CDI de IMAB5 para CDI, né? Então você vê que o fundo entregou um retorno bem superior ao IMAB5 desde o início, né? E acho que é isso. Tem alguma pergunta aqui sobre o Power BI? Não, maravilha, muito interessante. Aí, acho que é mais um convite para o pessoal estar acompanhando de perto aí, né? E os gráficos também, né, mostram exatamente como aconteceu e vai contando a historinha ali a respeito do fundo e mostrando, né, o risco versus o retorno e o que vocês estão realmente fazendo a respeito.
Eu acho que é muito mais dinâmico, né, Caio? E é bacana, gostei dessa ideia de estar mostrando a respeito aí, justamente para o pessoal conhecer mesmo e ver o que é aquele fundo, né? Uhum. E tem o do CDI-11 também. Mas aí quem Opa, quiser, se quiser, quer que eu mostre? mostra rapidinho aí. Deixa eu mostrar rapidinho. Até para ver, né? A gente viu o Juro 11, ele tá desse jeito, o irmão mais novo, como que ele tá funcionando. Acho que é legal, bacana tá mostrando Você vê também. que o CDI-11, como ele começou ali em fevereiro, ele deu um retorno extraordinário. Se você pegar o gráfico do Juro 11 no mesmo período, ele também deu um retorno muito bom, o S&P B5, porque esse período aqui foi um período muito bom de comprada bem incentivadas, né? Você vê que o spread do CDI-11 é parecido com o Juro 11, né? Ele tá o Juro 11 está em 1,8, o CDI está em 1,7, né? Você vê aqui o gráfico de rentabilidade, você vê que ele teve um ganho muito grande por conta de marcação, né? No período, né? Deu um retorno muito bom nos primeiros 6 meses. E acho que é isso, assim. Também o CDI-11 tem, se for ver aqui a liquidez, tem negociado um volume muito bom, cerca ali de... Chegou a bater 1 milhão, né? Mas agora está negociando em torno de 600 mil por dia, né? Que eu acho que são volumes bons, assim, para os fundos de infra, e nós esperamos que isso daí aumente ao longo do tempo. Bem interessante aí, pessoal, e mais uma vez convido aí a todos a fazer esse acompanhamento aí, e de uma forma bem dinâmica, né, Caio? E é a transparência, né? Acho que o que nós estamos acostumados com ter fundo aberto, né? A gente estava acostumado a ter fundo aberto, que era outra dinâmica, né? Nós entendemos que nos fundos listados tem que ter uma transparência com o investidor, porque você está lidando com ele na ponta, né? Então tem que ter transparência, e sempre quando tem novas informações a gente está falando, a Glenda no Twitter está lá, a gente também tem um mailing, né, para os investidores, então a gente sempre responde quando dá os investidores. Caio, falando em relação a essas movimentações a respeito, gostaria que você também pontuasse, não, que você dissesse, né, afinal de contas, quais segmentos, setores que vocês, claro que, né, quando vocês começaram tinha muito energia, depois foi para saneamento, linha de transmissão, a parte de telecomunicação, mas o que você vê hoje que seria interessante ter em relação a segmentos de infraestrutura com debêntures aí, né, incentivadas? Tá. Acho que também cabe ressaltar a diferença também é que você tem debêntures incentivadas de grupos grandes, você tem debêntures de projeto, né? O Juro 11 tem dos dois, né? Mas eu acho até legal você justamente fazer essa diferenciação para o pessoal também entender a respeito. que, por exemplo, a Eletrobras, ela realizou uma emissão. É referente a um projeto da Eletrobras, mas o risco é o grupo Eletrobras, né? Então, no fim, você está tomando um risco corporativo, né? Se pegar essas empresas de energias, Equatorial, Taesa, essas empresas muito grandes, realizam a emissão direto na holding, né? E aí, no fim, você está tomando um risco corporativo, né? E aí você tem os projetos, que aí tem outras empresas que realizam a emissão direto no projeto, que aí você vai ter as garantias de projeto, aí você tem projeto eólico, projeto solar. O Juro 11 ele tem um pouco de tudo, né? Hoje, se pegar, por exemplo, transmissão, é uma que ele já teve mais, agora tem menos, porque a gente não vê uma desarbitragem, né? Hoje nos spreads das linhas de transmissão. Então, hoje tem uma posição menor do que já teve. Geração acaba tendo uma posição grande, eu acho que é normal, porque são projeto solar e eólico cresceu muito nos últimos anos, né? E a gente tem posição em alguns emissores que a gente gosta, né? E, e aí você tem também, acho que onde tem crescido a emissão, que o Juro 11 tem, que eventualmente outros fundos não têm, é o setor de açúcar e álcool, por exemplo, que é um setor também que, como ele tem ali a parte de cogeração de energia, ele consegue lastro para emitir debêntures incentivadas. E aqui, na Esparta, a gente acompanha esse setor faz tempo, acaba que não necessariamente todos os gestores acompanham esse setor, e acaba que eventualmente tem uma oportunidade, né? Então é um setor que a gente olha, né? A verdade é que aqui na Esparta a gente olha um pouco de tudo, então vai depender muito do momento de mercado, vai depender se de fato a gente conhece o risco, né? Porque você tem um setor de telecom, o setor de óleo e gás, ele tem mais risco,
né, do que um setor de geração ou transmissão. Geração, por exemplo, já tem mais risco de transmissão. O óleo e gás tem um risco de mercado, a açúcar e álcool tem um risco de mercado, então é outro tipo de risco, né? Mas aqui a gente tem um pouco de tudo. Não diria que tem um foco em alguns segmentos, acaba que o próprio mercado vai direcionando para onde tem a demanda de capital, né? E aí você tem que avaliar se faz sentido entrar dentro do fundo ou não, e dado o risco do segmento, né? E da empresa, né? Você pode ter um segmento que, por exemplo, o segmento de óleo e gás, que é um segmento volátil, mas você pode ter uma empresa muito boa dentro desse segmento e que vale a pena ter uma debênture dessa empresa, né? Entendi. E qual segmento que você acha que ainda não, ou não tem, ou está muito pequeno e tem aí um potencial grande aí das coisas realmente acontecerem? Eu acho que o segmento de rodovias, por exemplo, tem o potencial de vir bastante emissão, por conta dos leilões que estão tendo recentemente, né? Se for ver, não é uma posição tão grande em setor ali do fundo, né? Mas saneamento também, eu acredito que vão ter mais oportunidades, porque a gente só começou a ver as emissões de saneamento, né? Teve outros leilões, teve privatização, então acho que é um segmento que deve realizar emissões de devem ser nos próximos anos, e acho que esses dois principalmente hoje. Não vê outros em termos de tecnologia, que aí daí possam ajudar em infraestrutura. Acho que ainda no Brasil não tem despontado a respeito. Ainda não. O que tem pautado para entrar no ano que vem no rol de setores de infraestrutura, né, seria a parte de o que o pessoal chama de infraestrutura social, né, que é o setor de educação, o setor de saúde, e alguns outros setores parece que vão entrar não parece, né, vão entrar na 243 a partir do ano que vem, né, e são setores que, por exemplo, têm mais risco, né, então nós avaliamos aqui na Sparta porque nós temos fundos que compram debêntures desses setores, mas a gente vai olhar com bastante cuidado para botar no fundo de infraestrutura, porque nós entendemos que o fundo de infraestrutura é um fundo que vai ter um risco menor, né? Então, a gente vai olhar, mas não necessariamente vai entrar na carteira, né? Tem que olhar com mais cuidado, né? Porque não é o setor setores que tem mais, qual que é por que a infraestrutura é visto como baixo risco? Porque você tem previsibilidade, né? Você tem regulação. Quando você tem setor que tem muita competição, quando é o caso, como é o caso, por exemplo, de telecomunicações, como é o caso da educação, quando é o caso de saúde, aí é diferente, né? Porque você não tem uma receita regulada para uma agência que repassa a inflação, né? Então, o risco é maior. Tá sempre olhando o risco e retorno a evolução mesmo, né, daquele segmento para chegar num patamar que seja aceitável e que realmente gere resultado mesmo. Né? E tem que monitorar, né? Então, todo trimestre, tem empresa que divulga resultado trimestral, nós atualizamos todos que a gente tem posição, né? E eventualmente que não temos também para acompanhar e ver se deteriorou. Eu vou dar o caso da Light, por exemplo. A Sparta já teve posição em Light no ano passado até. Até o meio do ano passado, a gente teve uma posição em Light que a gente zerou no meio do ano passado, porque nós entendemos que o fundamento mudou, né, da empresa, e por conta de monitoramento, né. Então, o monitoramento faz uma diferença no crédito, não é só no nosso caso que a gente busca também ficar monitorando, eu posso monitorar tanto para realizar um ganho, ou eu posso monitorar também para realizar um prejuízo. Se a gestão e a nossa equipe entender que o fundamento da empresa mudou, a gente vai vender, né? Se o fundamento, ou se é questão de risco e retorno, né? O spread não mudou nada, mas a empresa está deteriorando, é melhor eu vender às vezes com prejuízo do que ter um prejuízo maior na frente, né? Exatamente. Para não gerar aquele arrependimento depois, né? Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Já vou agradecendo desde já esse super bate-papo aí a respeito de FIINFRA, né? Em especial o Juro 11. E agora vem o momento marketing. Por que investir no Juro 11? Tá. Eu acho que o fundo hoje ele tem uma reserva acumulada muito boa, né? Então ele tem uma possível previsibilidade de rendimentos boa para frente. A taxa do fundo está boa.
Ele tem uma carteira, a gente está girando a carteira para conseguir capturar mais ganhos ao longo do tempo. A gente já conseguiu realizar um ganho bom ao longo, desde o momento que teve aquele estresse, né? Mas a gente está girando a carteira para realizar um ganho ainda maior para frente, né? E você tem isenção de imposto de renda, né? E tanto no rendimento quanto no ganho de capital, você tem liquidez no fundo, né? Então eu acredito que é uma ótima oportunidade, é a minha maior posição na pessoa física, né? Ou seja, você está em skin the game. Sim. 100%. Caio, tem mais alguma consideração final? Também passe as mídias sociais aí para o pessoal saber um pouco mais a respeito do Juro 11, também ir atrás aí e conhecer o irmão mais novo, CDI 11, tá. E também conhecer a própria Sparta e os outros fundos da casa, né? Uhum. Acho que se quiser conhecer ali a Sparta, a gente tem o site, né, sparta.com.br. A gente tem também os sites de cada um dos fundos, né? Você tem o juro11.com.br, cdi11.com.br, lá estão todas as informações do fundo. Como eu falei, nós temos o mailing, que para os fundos listados em geral, não só o Juro 11, CDI 11, como o CRA 11. Então basta mandar um e-mail com eventual dúvida que a gente está toda hora tentando responder. E também pode mandar sugestões, né? Sugestões com relação a relatório interativo. A gente foi sempre mudando os relatórios ao longo do tempo com base nas sugestões dos investidores, né? De rede social, acho que dá para acompanhar ali o Twitter da Glenda. A gente tem também as redes sociais do LinkedIn, do Instagram da Sparta, né? E acho que é isso. Maravilha, Caio. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí por você ter falado a respeito, trazendo um pouquinho mais de informação, né, já que os FIINFRAs têm muito a crescer, mas ainda tem poucas pessoas falando a respeito, né? Acho que esse é o intuito de trazer aqui no podcast, para mais investidores aí saberem, entenderem, né, já que quando você vai no mercado e vê na renda fixa, né, os debêntures, dá um certo receio. O que é isso? Como é que funciona? Né? Então, se você tem esse receio, se você não entende exatamente como é que acontece, né, delega para o gestor através de um fundo aí de infraestrutura que ele vai estar monitorando, né, full time, ou seja, o tempo todo, para trazer um melhor resultado aí para vocês e com incentivo de ser isento de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto no rendimento aí que o fundo estiver pagando para vocês. Isso aí. É isso, Caio? Eu agradeço também aí o convite, né, André? Acho que é muito importante ter esse relacionamento próximo com os investidores, né? E a gente está aberto. A gente está toda hora fazendo live, a gente acha que é importante essa comunicação. E acho que é isso. Maravilha. E logo aí, quando o irmão mais novo aí estiver já trazendo mais e mais frutos, a gente volta aí para conversar a respeito do CDI e também trazer do Juro 11, né? Falar o que o irmão mais velho está fazendo e o que o irmão mais novo está fazendo. Agora ficou, Caio. E até nos relatórios a gente tem citado, né? Porque o pessoal pergunta, né? Pô, por que o CDI 11 está assim? Por que o Juro 11 não está igual ao CDI 11? Sempre tem alguma dúvida. Então a gente sempre tem explorado também os relatórios dos dois fundos para comentar essas diferenças, né? Então, acho que é bem legal. Ou seja, que não são diferenças só do benchmark, ou seja, só do indexador, né? Só ali daquele ponto lá, mas também no que ele tem de carteira, como é que está funcionando, como é que está performando. Então, tudo isso é importante estar ali diferenciando e trazendo essa educação, né, para os investidores saberem um pouco mais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Caio. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, Caio. Tchau, pessoal.